Bom, lembrando que nós estamos com transmissão ao vivo, e, para começar, vamos chamar aqui o nosso primeiro palestrante, que veio, veio prestigiar aqui esse momento. E o tema, o mogno africano no Brasil, colheita, corte, beneficiamento e mercados nacional e internacional, com André Luiz Martins, da Atlântica Agro. Bom dia a todos. Me chamo André, eu sou responsável comercial pela empresa Atlântica Agro, na produção do mogno africano, e também associado à Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano, como também produtor. Eu vim aqui hoje substituir um colega nosso, o Leandro Costa, um pesquisador fantástico, que está fazendo um trabalho muito bom sobre sustentabilidade no sistema de florestas de madeiras nobres e café. Eu vou procurar, da melhor maneira, transmitir o trabalho deles para vocês, através dos slides. Bem, sistemas florestais sustentáveis. Vamos começar do princípio, né? A nossa casa, no início dos tempos, era floresta, a gente vivia nesse meio, e a coisa foi mudando, o tempo foi passando. Tá bom, que pode ser. Pode. E a coisa se inverteu, né? Temos o exemplo aqui de Nova York. O Central Park hoje mora conosco, e a gente que morava na floresta antes. Então, é a realidade que a gente vive hoje, é essa inversão. Bem, a população mundial, em 1800, era de 1 bilhão de habitantes. Pouco tempo se passou, 2 bilhões de habitantes. E menos tempo se passou ainda, em 2011, 7 bilhões de habitantes. A coisa só vem aumentando. E em 2043, a expectativa são de 9 bilhões de habitantes. É a realidade. E, junto com isso, o PIB mundial, né? Em 1800, 175 bilhões. Em 27, 2 bilhões e 200. 2011, quase 45, e a expectativa para 2040, 100 trilhões. Com isso, as consequências, né, uma com a outra. O crescimento populacional, crescimento da renda e aumento dos padrões de consumo. Dentre isso, a madeira, claro, né? Isso. Nós, com essas imagens distorcidas, a gente vai ter um pouco noção da cobertura florestal. O Brasil aí tem uma fatia considerável, a Rússia, o continente africano, né? E a perda florestal. Parabéns para a Rússia, né? Que tem uma área grande e está perdendo menos, mas o Brasil vai num ritmo bem acelerado também com a África. E o déficit florestal. A gente vê aí que a região, a Índia, né, a Ásia, o déficit é imenso. E o incremento florestal interessante, o que mais tem sido feito é na China. Vocês veem aí que o que tem mais investido em incremento florestal são os chineses. E aqui o que é que está vindo de mercado do setor florestal, aí, as espécies tropicais. A gente vê aí o interessante apontar o mogno aqui apresentado como caia, uma das variedades. E a oscilação foi pouca, de 2005 a 2011. $300 no metro cúbico. E essa daqui, a variação, e também, novamente, o mogno africano sendo apresentado como caia, né? 500 metros cúbicos da floresta. Isso aqui é uma imagem de um artista do princípio do século XIX que veio retratar o Brasil. E bacana ver que ele apresentou o Brasil com a beleza exuberante. E ficou impressionado e fez esse trabalho aqui que retratava bem o princípio do século passado. Bacana. E hoje é o contexto, né, a realidade nossa de floresta. Uma parte de floresta nativa e outra de reflorestada. É a realidade que a gente vê hoje
nossos dias sobre floresta. E o interessante é que, mesmo assim, o reflorestamento representa uma fatia pequenininha na cobertura florestal brasileira. A gente vê aí o quê? Representa 1,5%, né? E das florestas plantadas, consideravelmente, o eucalipto, né, tem a maior fatia. Depois os pinos e aqui os demais. As demais. Então, vamos falar agora de investimentos em ativos florestais. Foram investidos 500 bilhões em ativos florestais, 10% de investidores institucionais. E desses, a participação no setor aumentou de 2% a 8%, de 2003 a 2009, porque a taxa de retorno ajustada ao risco, a alternativa a investimentos sem juros, renda fixa, investimento em imóveis, rédios para a inflação. Isso aqui é um gráfico interessante que eu acho também, pela cultura, né, da floresta. A gente vê que a oscilação acontece de 10 em 10 anos, e é a média da cultura. Você tem o eucalipto com 7, o mogno com 15, 20, então o espaço é parecido com a oscilação. Da mesma forma, o gráfico em outro formato. Como é que nós vamos aproveitar a oportunidade? Novamente, a gente dá uma olhada aqui, o Brasil tem sido o alvo, né, dos investidores com 83%. Tem aqueles problemas burocráticos dos investidores externos aí, tudo mais, a questão das aquisições dos imóveis, mas o fato é que o mais cortejado de todos é o Brasil, seguido a Nova Zelândia, Austrália e os demais. As oportunidades foram retratadas no século XIX com essa gravura novamente do austríaco. Interessante, né? Houve um investimento aí no desbaste, na limpeza diária, e estão aí os portugueses beneficiando. É o mesmo princípio hoje, 2 séculos depois, né? Aproveitar as oportunidades desses investidores. Isso é a realidade que a gente vê hoje de desmatamento, né? De floresta. É desmatar a floresta nativa e a outra ainda para ser desmatada. E isso daí é a realidade nossa, na região centro-norte de Minas Gerais. A gente mudou a nossa concepção de floresta, de desmate, para isso aqui. Ó. A realidade nossa é essa. Essa é a floresta da fazenda do Grupo Atlântica, qual eu trabalho, e é uma das, né? Essa daí é pequenininha, são 500 hectares de mogno africano. É a realidade, já são 6 anos. Essa foto já tem mais tempo, o mogno aí estava com uns 4 anos, mais ou menos. Mas são 500, e lá não tem as características tão interessantes quanto aqui no Mato Grosso, então vale a pena. E um dos motivos é esse aí, o demanda de mercado de madeiras nobres. Em se tratando do mogno em especial, o nome já diz tudo, né, uma das mais cortejadas pelo mercado, os designers se interessam bastante, os marceneiros elogiam muito a madeira pela facilidade, pela densidade, enfim. Eu diria para vocês que depois o eucalipto talvez seja o mais atrativo, um dos mais atrativos seja o mogno, pela versatilidade comercial, de trabalho, mercado em si. Foi por isso que a gente optou pelo mogno africano da variedade caivorense. Isso é um diálogo do mercado que o Leandro apresentou, que sintetiza bem nosso bate-papo hoje aqui. Os designers, os arquitetos, os engenheiros, artistas, consumidores finais. O que espera do setor florestal? Como desejam seus produtos e quais valores que norteiam sua escolha? Uniformidade, qualidade e garantia de fornecimento. A gente tem procurado fazer um trabalho muito em cima disso, que é uma das perguntas que mais a gente tem ouvido é isso aqui, ó, garantia de fornecimento. A opção pelo mogno, dentre a facilidade em relação às outras espécies, uma série de fatores no cultivo, o próprio mogno em si, o nome, né, dá um pouco mais de segurança no mercado moveleiro do que talvez outras variedades. O mogno é sinônimo de beleza, a gente vê aí nos anúncios de lojas de móveis, né, no tom mogno. Por que não na madeira mogno? Né? Então, é uma madeira que está um pouquinho mais à frente das outras na questão do mercado consumidor, né? Moveleiro. Agora, a parte que eu conheço um pouquinho mais, as anteriores ao Leandro, que domina, procurei transmitir para vocês, é o reflorestamento do mogno africano. O mogno africano, ele são diversos, né? Eu, por exemplo, eu coleciono. Eu já estou com 6 ou 7 lá.
E a gente optou pela caivorensis, não, isso foi feito todo um trabalho antes. A gente optou pelo caivorensis porque, de todos, foi o mais versátil, como já havia dito. É uma madeira que se parece muito com o mogno brasileiro, que é o Swietenia. No caso, o africano é o caia. E, se colocasse, é quase que imperceptível, sabe, a diferença. E, na árvore, a única diferença para o leigo é a pontinha, a ponteira dela, que é vermelha. E o brasileiro é verdinho, sabe? Mas, assim, no Brasil ainda é resistente à broca de ponteiro, que é o maior pesadelo para quem cultiva essa variedade no Brasil, do brasileiro, ele é resistente. Os desafios para mim são um projeto sustentável, o trabalho que o Leandro vem feito, bacana, alternativa de florestas nativas e ciclo não longos, menores de 20 anos. Nós cortamos, a última compra foi feita há 2 meses no Pará, com árvores de 18 anos. E são árvores que foram plantadas consociado com outras culturas, e a ideia agora, com a gente trabalhando, focando só mesmo com o mogno, a expectativa nossa é que o corte venha a ser feito com 14, 15 anos. Vamos colocar 15 anos. Madeira de alta qualidade, como eu havia dito, a densidade, a facilidade, a versatilidade dela, o trabalho do marceneiro. Eu sempre procuro saber com os marceneiros, faço aquela pergunta discreta mesmo, trabalhando com uma empresa que foca o caivorense, eu sempre pergunto para eles assim, e aí, o que você me diz do caivorense em relação aos outros? Não, é assim e tal, assado. Eu gosto de ouvir a opinião de quem põe a mão na massa, que é o marceneiro, porque é quase que a ponta final, né? Antes do consumidor, o marceneiro. Então, ele tem que trabalhar com a madeira que gere satisfação e desenvolva o trabalho dele. E o caivorense tem dado essa oportunidade para eles. Alta rentabilidade. Aí, esse daqui é um dos assuntos que o pessoal mais pergunta, né? Mas inculca a gente vê, acessa na internet, procura saber de preços e tudo mais. Eu digo para vocês com a realidade de hoje. A empresa Atlântica foi no Pará, tem um mês e meio mais ou menos, e comprou 17 árvores. Claro, como tem pouco, né? O fazendeiro se deu a satisfação de poder escolher catar que ele ia vender. Ele disse aquela sim, a outra não, aquela sim. O fato é que é de fuste. Essas árvores geraram aí em torno de 2,2, 2,5 metros cúbicos, desprezando as galhas e a raiz, e foi pago nela em pé, sem força do fazendeiro, com nada, simplesmente de apresentá-las, R$ 800 o metro cúbico. Então, uma árvore dessa gerou aí uma liquidez de R$ 2.500 em pé. Aí depois tem todo o trabalho de retirada, transporte até a região. No caso nosso, foi trazido para a região de Belo Horizonte. Isso aí são valores agregados. Mas o fato é que ele plantou e colheu, não colheu, né? Entregou para ser colhido a R$ 800 a madeira em pé. É um ótimo negócio e é a realidade que está sendo pago e está acontecendo. Baixa suscetibilidade de pragas, doenças. Eu costumo... Teve um dia que eu conversando com o nosso gerente, o João Emílio, um grande conhecedor, e a gente conseguiu, ele colocou as duas madeiras de lado a lado, porque o mogno que a gente conhece é o Swietenia brasileiro, que é cortejado. E a gente chegou à conclusão que o caivorensis é praticamente a mesma tonalidade, a mesma densidade, só que com a resistência, por exemplo, no caso nosso aqui no Brasil, da broca de ponteiro. E o plantio em escala, por ele ser uma árvore, essa variedade, o caivorensis, ser mais retilínea, então você consegue fazer um trabalho bem mais, vamos dizer assim, uma floresta bem mais organizada do que outras, com o trabalho de desbaste de galhas, condução, enfim. Ele nos dá toda essa condição e ainda assegurando aí no mercado um produto parecidíssimo com o brasileiro. Alta capacidade de adaptação geográfica, isso é verdade. Quando a gente começou, eu plantei o primeiro pezinho, e aí a gente foi acompanhando a turma, e hoje nós temos um grupinho bacana. E nesse grupo nosso, lá na nossa região, existem fazendeiros que são do sul, outros do norte, e todos que têm fazenda lá, os paranaenses, os catarinenses, pegaram um pouquinho e fizeram experimento nas suas propriedades. Olha, houve um caso só de um catarinense que plantou na região de geada, realmente não foi bem, a região intensa não foi bem, mas o resto foi muito bem. Nós temos plantios na região de São Sebastião do Paraíso com café, tem ido muito bem, sabe? Então, isso nos tem trazido um conforto muito grande
essa questão da adaptação. Essas daqui, eram 4 árvores dessas que vieram há 20 anos atrás do Brasil e foram plantadas lá na Embrapa Oriental, sob os cuidados do professor Falese. Dessas 4 ou 5, se não me engano, uma já foi retirada pela localização que eles plantaram, ela não era favorável. Mas a gente esperou, a gente não, ele, né, todo ansioso, e o resultado é esse aí. Ó. Olha que peça. E vocês podem ver que ela é bem retilínea aí, ó. É esse aí. Essa daí, essa e as outras que deram origem a todo esse trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil, de não só comercializar mudas, mas de fomentar todo o mercado. O Grupo Atlântica tem feito isso e a origem disso tudo é essa árvore aí. Disseminado ao longo dos 90 anos, introduzido no Brasil há mais de 40 anos. Falei 20, 40, viu? Desculpa, confundi. Cultivos comerciais de maior escala aos 200. E as árvores de 18 anos que foram compradas estão aí. Ó. Tem o quê? Essa daí foi o primeiro lote, acho que foi ano passado. Então elas estavam com 18, às vezes esse ano então estão com 19, mas é irmã dessas daí. São as árvores. Essas eu conheci. Estava lá em Belo Horizonte, numa cenaria próxima a BH, que é em Sabará. E agora chegou outro lote com 17. Essa é a realidade. 3 metros cúbicos de madeira. E foram pagos esse ano R$ 800 um metro cúbico. Aí, 2013, ano passado. Aí, foram feitos testes laboratórios, a questão da densidade e tudo mais. Ela veio toda assim para a região de Belo Horizonte, ela veio tambicada. Então, eles passam um feixe de metal e trazem ela em tora tambicada e chega assim para a gente fazer todo o trabalho, não só ela esquadrejadinha, não. Ela vem dessa forma. E ela tem sido utilizada em pisos, lambrias, laminados, objetos, móveis em especial. E esse é um outro trabalho também interessante que a Fazenda Atlântica, o Grupo Atlântica, trabalha muito com café. Ele consociado com café e tem se dado muito bem. Eu acompanhei o início de um trabalho que foi feito em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e semana atrasada eu tive na divisa com o Espírito Santo, Minas com o Espírito Santo. E é uma das coisas que a gente tem divulgado bastante é o trabalho consociado do café com o mogno pelos benefícios, né? Porque na Colômbia e em outros lugares, o café é cultivado sobre as árvores. Isso tem trazido, no caso nosso, das fazendas do Grupo Atlântica, na região de Capelinha, que tem períodos quentes, ameniza o calor, e na região de geada, igual São Sebastião do Paraíso, quebra a geada, sabe? Ela não fica uma cultura uniforme e ela vai quebrando. Então, a média aí é menor, tá? A gente está plantando 6x6, no plantio solteiro, está dando aí quase 300 árvores, nesse caso aqui são apenas 140. Mas tem ido muito bem. Quase todas as fazendas, não, praticamente todas as fazendas do Grupo Atlântica têm plantio consociado. Tá vendo? E interessante é na retirada. Vem justamente no período de reforma do cafezal, que é com 15 anos. Então, quando você vai tirar, não tem como tirar e preservar os cafezinhos, não. Vai tudo junto. Então, coincide também com a reforma. A grande vantagem também. Aqui, ó. Interessante que eu achei foi uma colocação do produtor lá, semana passada, na região de Manhuaçu. Criação de ciclos na geração da receita. Sabe o que ele falou? Não estou nem muito interessado em saber preço real hoje, não. Eu quero é que essa árvore, quando eu for refazer meu cafezal, banque a reforma do meu cafezal. Olha que ideia bacana. A reforma do cafezal dele está garantida. Isso é lá na fazenda. Esse é o viveiro nosso lá. Esse ano mesmo eu estou entregando até o final do ano 160 mil mudas. E, inicialmente, esse viveiro foi estruturado para o Grupo Atlântica, mas hoje atende todo o Brasil. A capacidade nossa, investimento em pesquisas, enfim, tem sido bem firme. Eu recebi agora a pergunta aqui do Fábio Araújo, estudante do Enem Florestal. O mogno africano já está sendo plantado no Nordeste? Ô, Fábio, tem sim. No Sergipe, tem uma floresta lá, e
Depois você podia tomar nota, por gentileza, do meu e-mail, do meu telefone, me faça pergunta, que eu faço gosto de entrar em contato com esses produtores da região Nordeste, que às vezes coincide ele estar próximo onde você está, para que você possa visitar as propriedades. E não são poucas, não, mas de cabeça é difícil eu guardar, mas o fato é que eu vou te responder diretamente com o nome do produtor e o contato dele, que eu quero que você faça contato e ouça dele o que ele está achando do mogno. Mais alguma outra pergunta? Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre a nossa empresa, a Atlântica Agro. Ela está situada, o viveiro, em Pirapora, na região centro-norte de Minas. A produção, hoje, a gente consegue atender grande parte dos produtores, praticamente todos que entram em contato conosco. Às vezes a gente remaneja a questão de entrega, mas o fato é que a gente está à disposição de todos vocês, aguarda qualquer um de vocês que queira nos visitar. Eu faço questão de recebê-los pessoalmente, passar um dia para que conheça todo o ciclo do mogno conosco, desde do viveiro, a produção das mudas, o cultivo e até mesmo conhecer também alguma madeira já beneficiada, para que vocês possam ver o ciclo por completo, porque só plantar, sem saber o que vai dar, não dá. E venham passar conosco um dia e eu garanto que vocês vão gostar. Pirapora é um lugar legal, tem lá, o Rio São Francisco está bem baixo, mas tem um peixinho bom e eu espero que a visita de vocês, sintam-se à vontade de tomar nota do meu e-mail e telefone para que nós possamos agendar. E agradecer em especial ao Paulo, né, que nos fez esse convite, e o Senar, e todos os outros participantes. E eu vou estar aqui durante todo o dia, qualquer dúvida, um bate-papo, estou à disposição de todos. Obrigado pela atenção. André, por enquanto, acho que vamos só saber, porque eu estou com o microfone no auditório, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma curiosidade sobre o que ele falou. Ok, só deixa aí o microfone aí, que fica mais fácil, que todos podem ouvir. Obrigada. Só com relação ao tipo de solo, tem alguma restrição para ele? Isso, não, o seu nome é? Maurício. Ô, Maurício, primeiramente agradecer, viu, pela essa arrancada, quem sabe vem mais pergunta, porque é sempre muito intrigante, sabe? Toda vez que eu faço um encontro, participo de um encontro como esse, surgem muitas dúvidas. Aqui, o solo, Maurício, se você conhecer o solo da região que essa fazenda, que foi implantado, você vai ver que o desafio foi ousado, mas está lá para te apresentar. Pobre. É corrigir. E a precipitação, por exemplo, na região de Corinto, são 800 hectares já implantados entre 20 produtores, a precipitação lá é de 1.200, está indo, mas o ideal seria irrigar. Lá em Pirapora são 900, lá já exige irrigação. Mas aí é aquela correção, né, nas proporções, pode ficar tranquilo, não tendo lajeado para impedir a raiz pivotante, vai embora e corrigir. Ok. Nós temos aqui mais uma pergunta aqui. Bacana. Bom dia, André. Bom dia. Sou ali da região de Chapadão do Sul, MS. Nós temos um plantio de 82 hectares de mogno e caivorenses, né? Oh, que bom. Isso. Hoje, a nossa dificuldade lá na fazenda é que nós estamos tendo muito problema com praga, né? E aí, inclusive, de broca. Né? Broca de ponteiro? Broca de ponteiro. Eu, pela minha formação, eu sou agrônoma, mas a gente está mais assim na parte operacional. Então, eu estou mandando fotos da broca para professores. Manda para mim? Sim. Eu mando, sim. Então, eu queria saber como que está sendo lá na fazenda de vocês essa parte. Eu estou tendo muito cancro na minha área também, né? E quando a gente vai em alguma palestra assim de mogno, tal, o pessoal vende o mogno como uma planta 100% resistente, ela é muito boa, né? E até anotei tua palavra aqui, né? Ela tem uma suscetibilidade, né? Esse é o correto, porque a gente está tendo muito problema na nossa área, a gente está precisando de ajuda, conversando com outros produtores, talvez às vezes o pessoal está tendo problema também. E eu gostaria de saber como que está sendo lá na tua área, né? Eu visitei Pirapora, mas eu não tive. Eu visitei a fazenda, eu não tive a oportunidade de conversar com o rapaz do operacional lá também. É o João Emílio. E eu gostaria de saber o que está sendo feito, né? E se poderia dar uma ajuda para nós.
Mas assim, você vai assumir um compromisso comigo de visitar lá e a gente conhecer tudo um pouco mais para você sair de lá, esclarecer todas as dúvidas. Eu quero, assim, deixar você bem esclarecido. Agora, essa questão que você me apresentou aí, eu acredito que sim, que pode haver o problema. E o fato é que o mogno, quando a gente escolheu caivorenses, que foi dentre as variedades de caia, a que mais se adequou e que mais se assemelha ao brasileiro. A finalidade, já pensou, se a gente tivesse toda... O brasileiro é muito complexo o cultivo, né? Você tem a broca, e eu plantei uns pezinhos lá, todos deram. Sabe? Você tem a broca, consequentemente galha, a questão da legislação e tudo mais. Então, o que mais se assemelhou ao brasileiro foi caivorense, o que vocês plantaram. A questão da broca, nós não temos conhecimento de nenhum caso lá. Mas também, como eu disse, não é impossível, porque a mariposazinha, lá na África, ela existe. Como aqui também tem a que ataca a caia lá. E que nós temos a que ataca a soitene aqui. E me fugiu o nome dela, né? Ela pode... Bem, falar sobre isso eu não vou poder afirmar, mas na nossa região não tem nenhum caso comprovado. Eu participei de todos os plantios desses 800 hectares num raio de 200 quilômetros no centro de Minas. Os demais também, nenhum cliente ou amigo que cultiva, que adquiriu muda, seja conosco ou seja com qualquer outro, mencionou. Mas é muito importante essa informação sua. Muito. Isso, não vou dizer para você que é preocupante, não, mas tem que ser administrável. A questão do cancro, muito, viu? Aparece sim. Mas é fácil. Fácil, e o cancro é mais estético mesmo. É raspar lá, a gente raspa, nem calda que boa, não. A gente aplica mesmo água sanitária aí. E pronto, vai embora. Entendeu? O cancro é administrável. Agora, essa questão da broca, a gente tem que procurar já ter o conhecimento e trabalhar em cima disso. Porque a broca é administrável no brasileiro. Né? No caso do africano, você está começando, vamos começar a administrar desde cedo. Né? Mas na região nossa não tem, não. E você fica me devendo a visita lá. Ok. Nós estamos com uma pergunta lá em cima, mas eu só quero dizer que, como nós estamos com transmissão ao vivo, estão chegando perguntas, tá? Também do telespectador. Vamos lá, depois eu faço a pergunta que chegou aqui. Bom dia. Bom dia. Quero te parabenizar, André, pela sua palestra. Obrigado. E meu nome é Rudolf, eu estou mais ligado ao manejo de eucalipto. E eu gostaria de saber o seguinte, em termos de custo para a formação do hectare, o que a gente pode considerar o custo de formação por hectare? Eu sei que isso é muito particular de região, tipo de solo, enfim, manejo de planta daninha, mas uma média do que seria o custo de formação de uma floresta e a tua experiência de fazer ela conjugada com o eucalipto no sentido de você conseguir encurtar um pouquinho o tempo de recebimento disso aí. Bacana, Rudolf. Como você conhece bem de eucalipto, para encurtar mesmo, para generalizar, o custo de implantação mesmo. O mogno acaba gastando mais pelo capricho, né? Estamos falando de uma mudinha de 30 centavos de eucalipto contra uma de valor de mercado médio de R$5. Então, quando você passa no eucalipto lá 110 mudas, perde uma, você passa até despercebido. Na hora que você vê uma de R$5 murcha, você se apaixona, né? O fato é esse, que são R$5. Então, assim, a implantação, Rudolf, eu diria assim, o valor seria mais ou menos o mesmo, tá? O fato é o capricho mesmo pela cultura. Lá na região de Corinto, mesmo com a precipitação de 1.200, todo mundo lá plantou sequeiro, ano atrasado. Esse ano, uns 3 produtores lá, que tem a média de 35 hectares cada um, tá instalando irrigação. Por quê? Teve contato com outros produtores que têm irrigação e está vendo que aquilo ali está otimizando a lavoura, o plantio. Então, o que acontece é isso. Na prática, teoricamente, o custo é o mesmo, mas na prática a coisa acaba gastando mais mesmo, porque o capricho é grande. E, geralmente, né, estou falando de R$5 cada muda, você passa a ter um capricho. É igual na hora de cortar. Na hora que fala assim, vamos cortar, você pensa assim, você vai cortar minha perna esquerda ou minha perna direita? Dá até dó quando você vê ela cair no chão, tanto capricho que você teve. Sobre o consórcio. O consórcio é o seguinte, tem um amigo nosso, catarinense, que plantou uma área de 80 hectares. Ele plantou consorciado com outras 3 variedades. Ele fez o espaçamento entre linhas de 5 metros, que era utilizado, agora a gente pratica o de 6. Antes eram 400 árvores por hectare, agora a gente sugere 297, praticamente 300. E na linha ele plantou 2 a 2. Um mogno africano, que é o objetivo dele, comprou uma muda barata e boa do cedro indiano e nim. Então ele vai ter um ciclo triplo. De cada 3 anos ele vai explorar uma, para já gerar uma receita. No caso, com 5 anos, ele já está
começando a trabalhar com ninho. E vai fazendo desbaste. E vai servir também de tutor natural, né? Para conduzir. Agora, com o eucalipto, a gente tem aí um amigo nosso lá na região que vai plantar, mas ele vai esperar, assim, tipo uns 1 ano, 2, mais ou menos. Isso a gente não chegou no número exato, não, porque senão o eucalipto dá uma arrancada e abafa ele, entendeu? Ok? Temos aqui uma pergunta, por favor. Bom dia, André. Bom dia. Sou produtora rural no sul do estado e já tenho floresta de eucalipto adensada implantada e tenho silvopastoril também. Tem algum estudo ou projeto em implantação sobre a questão do mogno com a pastagem? Desculpe, seu nome é? Dora. Dora, essa questão é um pouquinho assim, a gente está chegando, não diria polêmica, não. A gente vai amadurecendo. Porque estamos falando de 400 árvores que passaram para 300, então você tem ali um espaçamento bem maior e sombreado. Só que nós começamos a notar particularidades. A vantagem do mogno tem sido essa, sabe? Fora o livro que o professor Leles com os outros pesquisadores escreveram, você não tem uma cartilha, está todo mundo aprendendo. E a gente agora está mantendo o hábito de 3 em 3 meses nos reunirmos. A comunidade nossa num raio de 200 quilômetros. Eu não diria. E tem associação também. Sabe? Então, isso é bom, porque tem um núcleo nacional, que é a associação, e tem os núcleos regionais, que eu sugiro a todos que não que associarem, ótimo, que não futuramente, mas que de imediato já comecem a fazer os núcleos, que isso é muito importante para a troca de experiências. Isso aconteceu o seguinte, nas propriedades, que a propriedade é uma propriedade rica de pastagem e tudo mais, foi bem. Mas quando o negócio aperta, o gado come o mogno. E o problema também é o bezerro. O bezerro, tá ali os dentinhos coçando e tudo mais, ele vai lá e ronça, igual carneiro. Então, teoricamente, tem tudo para dar certo, mas na prática eu acho que não vale a pena. Vamos falar assim, vamos dizer que 10 hectares de mogno consorciado. Planta 5 de mogno consorciado, 5 de mogno solteiro e 5 de pastagem. Acho que vai te atender melhor. E o problema maior do consórcio com a braquiária é que a braquiária vai lhe roubar uns 80%, né, do que você colocar. E quando você tem um pasto já formado, que você planta o mogno, mesmo ela roubando, você devolve roçando. Você não vai devolver o nitrogênio, mas grande parte vai servir ali para a questão do calor, vai amenizar e tudo mais. Mas para quem não tem, planta solteiro, você entendeu? Não vale a pena, que também se colocar o gado, o braquiária vai roubar e o gado vai lá e come. Entendeu? Então, eu sugiro a todos, consorciado, é preferível dividir a área em 2 e fazer um solteiro de cada um, sabe? Acho que não vale a pena. Olá, André, bom dia. Olá, bom dia. Aqui. Camila, da Confederação da Agricultura. André, como está o mercado de mogno africano? Essa produção é para abastecer o mercado interno ou é para exportação? Camila, é o seguinte, eu acho que uma das estratégias de quem planta mogno, que não assume, e que eu assumo, tem madeira que a gente nunca ouviu falar o nome, os móveis são muito bons, de vez em quando aparece uma moda nova aí de uma madeira tal, de um móvel tal, que são excelentes, excelentes. Mas o tal do mogno, o nome faz a diferença. Né? A gente lê na literatura, móveis de mogno, igual esse dia mesmo eu estava lendo um livro do português, Miguel Tavares, ele falando mogno inglês. Eu falei, mas mogno inglês? Eu não tenho esse na minha coleção. Era o mogno das Antilhas, sabe? Então, assim, o mogno brasileiro foi exportado ilegalmente para a Europa e como a legislação africana a coisa ia mais tranquila, o mogno africano muitas vezes entrava na variedade caivorense, como o brasileiro lá. Eu costumo brincar com o pessoal que ele é o genérico, fino do brasileiro, sabe? Então, um mercado que, não vou dizer futuro, o mercado atual garantido, sabe? Todo mundo quer um móvel de mogno. Todo mundo. A gente compra os móveis hoje com tom mogno. Tom mogno. Já pensou se comprar de madeira mogno? Então, acho que é um mercado hoje que está garantido, né? Futuro é mais promissor ainda. Pois é, mas ele tem sido exportado e para qual país? O caivorenses? Sim. Não, foi cortado só um pouquinho, Camila. Foram plantios que as pessoas fizeram no Pará, agora eu descobri um em Rondônia. As pessoas plantavam, por exemplo, consorciado com pimenta. Você está entendendo? Não tem assim uma... Existem 2 empresas de 2 colegas nossos que já estão montando empresa de exportação, plantando a floresta e já está fomentando o mercado externo aí para exportar o seu material, entendeu? Mas na prática não.
caivorense no Brasil para fora, não. Existe o brasileiro para fora. E esse é muito bem aceito. Bom, vamos atender aqui uma pergunta, telespectador via transmissão ao vivo, que é Paula Lopes, aqui de Campo Grande. Ela pergunta, André, qual espécie é melhor para Mato Grosso do Sul? Olha, eu acho o cerrado, e não resta dúvida, que é o caivorensis. Das variedades de mogno, né, que você quer dizer, é o caivorensis, porque você tem cai senegalense, cai antoteca e outros mais. O ivorense, primeiro, porque está se consolidando no mercado. Segundo, porque é o que mais parece com o brasileiro, o mais próximo. E terceiro, que é o que você tem experiência com o cultivo para poder divulgar. E os outros ainda é um experimento, né? Não aconteceu ainda. E a questão também da... A gente costuma dizer assim, mogno, mas tem que saber o mogno da onde. Que se for o mogno da savana, é um, o mogno da região litorânea é outro. Então, o que a gente procura... que a gente encontrou mais versatilidade foi o caivorense, no Brasil todo. Ok. Alguma pergunta a mais? Ok, aqui. Pode passar aqui. Qual o melhor mês para iniciar o plantio? Engraçado. Essa pergunta daí é estratégica, né? Porque para o prestador de serviço na região nossa, que é a região de Corinto, Curvelo, centro de Minas, houve um plantio grande de eucalipto e, com isso, o equipamento que era utilizado passou a ser utilizado. Então, para acontecer o ano todo, para fechar um ciclo para os prestadores de serviço, a opção era, não, então vamos plantar, todo mundo gosta de plantar na entrada das águas, vamos dizer assim. Ah, não, vamos plantar no mês de maio, mais ou menos, porque ele pega a seca, você vai irrigando ele ali com pipa, e na hora que começar a chover, o sistema radicular está formado. É verdade, mas tem um custo. Você tem que manter irrigando ali. No caso, falo do plantio sequeiro na nossa região, até a chuva vir. No irrigado, qualquer época do ano. Ok? Acho que então... tem uma pergunta lá no fundo, por favor, e tem uma aqui, desse lado. Vamos para as nossas 2 últimas perguntas, ok? Tá chegando o microfone. Só para completar ali. essa questão da cultura durante todo o ano, o importante saber é que o plantio sequeiro exige, sim, no primeiro ano, uma atenção especial com irrigação. Tá? As pessoas pensam, vamos plantar sequeiro igual cálcio. Não, não é por aí, não. Ele exige, vamos dizer assim, a grosso modo, na nossa região, que a precipitação é de 1.200. A regra básica é de 3 em 3 dias, no período de seca, 5 litros mais ou menos, e vai se passando, sabe? Aí no segundo ano não choveu bem, igual essa virada de ano não choveu bem lá para a gente, de 15 em 15 dias, a partir do segundo ano, meio do segundo ano, já vai embora. Mas o fato é que no primeiro ano o sequeiro precisa de ser irrigado. Ok, já está com o microfone aí, pode fazer a pergunta. Bom dia, André. Bom dia. Com relação à geada, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, há 1 ano e meio atrás, teve uma geada muito forte, né? Uhum. E lá no meu sítio, lá, a gente plantou alguns pés de mogno e realmente acabou, secou, né? Mas ele brotou novamente. Com relação à perspectiva de geadas, é viável plantar aqui no Mato Grosso do Sul, que não gia muito, né? Uhum. Mas é viável, não é viável plantar com relação a lugares muito frios, né? Exato. É viável. Seu nome é? É Ney. Ney, é o seguinte, eu faço questão de enviar para você o material que a gente está procurando. Até o final do ano eu concluo, junto com o pessoal de São Sebastião do Paraíso, os cafeicultores. Está sendo implantado lá, já existem umas florestinhas experimentos, tá? E agora está sendo mais aprofundado. Eu vou te enviar. O fato é que, com uma geada castigante, igual de Santa Catarina, os catarinenses que plantam na região de Corinto, lá não foi não, porque lá é agressivo mesmo. Mas uma geada menos agressiva, vai bem, mas eu espero que você tome nota do meu e-mail, faço questão de enviar esse material para você. E um material prático, sabe? De fotos e contatos para que você possa esclarecer suas dúvidas, para que eu também aprenda junto, sabe? Mas até o final do ano eu vou te afirmar isso com exatidão. E nisso sim, vai sim. Vamos para a última pergunta, lá em cima? Ok. Bom dia, André. Bom dia. Meu nome é André também. Bacana, Xará. E nós temos uma propriedade aqui em São Gabriel do Oeste e a gente está produzindo mel. E eu tive estudando a acácia como opção, tendo em vista que ela tem aqueles nectários extraflorais, né, e pode ajudar bastante na produção das abelhas. Eu queria saber se o mogno tem alguma vantagem em ser consorciado com a acácia, tendo em vista que ela é uma leguminosa, né, e, segundo dizem também, produz bastante serrapilheira que ajuda na adubação. E a segunda pergunta se tem algum estudo de florada, se ele dá uma florada substancial, tipo a do eucalipto, né,
que ajuda a produzir o mel também. André, eu vou te dizer assim, como prático, tá? Porque a empresa é uma empresa, a Atlântica investe em pesquisa, mas eu sou o que põe a mão na massa viajando nas fazendas, sabe? Nós temos um grande conhecedor, que é o nosso gerente, mas hoje ele administra as coisas mais complexas, mas às vezes participa conosco. Eu não conheço, na prática, eu já ouvi dizer, nenhuma propriedade que tenha acácia consorciada com mogno. Mas, se você me der um prazo, faço questão de fazer essa pesquisa e procurar saber um pouco mais dela para compartilhar essas informações. Isso, para a gente, é muito precioso, sabe? Porque na nossa região existe a cultura da produção de mel no eucalipto, né? E vamos, talvez, quem sabe, introduzir no mogno. Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência com você, mas, na prática, eu não posso te afirmar nada ainda. Ok, André? Oi? Pois não? Olha, eu vou te falar, eu não conheço nenhum plantio de acácia consociada com mogno. Já ouvi dizer, mas também não aprofundei no assunto, sabe? Mas é interessante a pergunta sua, porque é uma opção que a gente tem aqui. A partir disso, eu vou te convidar para que nós dois possamos aprofundar mais esse assunto. No princípio da semana, vai ser um compromisso meu com você a gente esclarecer, aprofundar mais sobre isso, mas na prática não conheço nenhum. Eu vou esperar seu contato. Okay. André, queremos agradecer a sua participação nesse momento e convidar todos agora para o intervalo, para um coffee, e onde também o André vai estar aí junto, se alguém quiser, né, conversar pessoalmente, já trocar alguma ideia. Isso. E voltando daqui, tá, 15, 20 minutos no máximo, para a gente não atrasar a nossa programação da manhã. Obrigada. Obrigada, André. Obrigado.